Olá para você de casa, está começando agora mais uma edição do Via Cruviana e esse bloco tá super especial para quem gosta de desenho. Vocês vão conhecer o Caio, um artista de mão cheia que já viajou grande parte do país de bicicleta. Assim, eu não me recordo bem assim, o ano que surgiu, mas de acordo com minha mãe, eu acho que desde os 4, 5 anos ela disse que eu sempre gostei muito de desenhar, né? Então ela conta que eu pegava aqueles livros da escola, ilustrações e começava a pintar e tentava reproduzir os desenhos e sempre brincando, né, com esses materiais, lápis, caneta, lápis de cor. E depois de um tempo eu comecei na escola mesmo a conhecer outras pessoas também, outros garotos que gostavam de desenhar. E a gente se reunia para desenhar super-herói, quadrinho, e a gente começou criando os personagens e tudo, né? Então tinha um amigo especial que a gente desenhava muito assim, tipo como desafio, né? E isso fez com que a gente até evoluísse mais no desenho, então a gente praticava muito. Eu acho que esse foi o segredo para eu conseguir chegar, digamos assim, em um nível acadêmico do desenho, né, mais avançado, no caso do realismo. Então eu treinei muito, né, nesse período e depois de um tempo eu conheci uns artistas no centro, né, de Manaus na época, e eu estudava no centro e quando eu saía da escola eu ia direto para lá, né, ver os trabalhos deles. Eu gostava muito de desenhar ali com eles também, né? Eles não reclamavam, né? E assim era engraçado porque eu passava a tarde inteira lá só olhando, né? Eles não me ensinavam, não, digamos assim, não explicavam, mas eu aprendia muito só observando eles desenharem, né? E depois que eu conheci o realismo, aí eu comecei a trabalhar em praças e fui seguindo, digamos assim, essa carreira do desenho. Dediquei mais no desenho depois da minha adolescência, depois que eu conheci essas pessoas, né, que desenhavam no centro e comecei a praticar esse estilo em especial, né? Então foi um estilo que eu me encontrei, digamos assim, esse mundo dos detalhes, da luz e sombra, de ter essa sensibilidade de tentar captar o máximo da realidade, de tentar colocar no papel, né? Então quando eu estou, digamos assim, praticando a arte, né, praticando o desenho, é como se o tempo parasse para mim, como se eu esqueço do tempo e tem vezes que eu fico horas e horas desenhando e não me dá nem fome, nem sede. É como se eu estivesse meditando ali enquanto eu estou desenhando. Então é uma paixão assim que é difícil de explicar como eu me sinto na hora, né? A gente sabe que a sociedade ela é bem preconceituosa, né, em relação à questão do artista como profissional, né? Então sempre a gente bate de frente com os pais, né? Sempre os pais sonham, digamos assim, profissões que são mais bem vistas socialmente, como advogado, ou médico, e alguma coisa da área, assim, engenheiro. Mas minha mãe, ela foi, digamos assim, uma peça fundamental, né, para me, digamos assim, seguir, né, em frente com o desenho, porque ela também é artista, ela é artesã. Então ela sempre me incentivou muito, né, apesar de ela sempre, no fundo, eu acredito que ela queria até que eu tentasse fazer uma outra coisa, né? Então, às vezes eu me pegava assim, horas e horas trancado no quarto lá desenhando, e ela ficava preocupada, querendo que eu me dedicasse no vestibular, né, alguma coisa assim. Então, eu tentei outros vestibulares e passei, mas não me encontrei na área, digamos assim, né? Então, teve um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão, né? Eu acho que pelos 20 anos, depois eu servi o exército e depois que eu saí, eu queria ter uma experiência assim que, digamos assim, mexesse com a minha maneira de ver o mundo, né? Porque
o artista ele tem essa coisa de querer buscar sentir o que está ao seu redor, né, para poder se sentir mais confiante até na arte. Então, teve um momento que eu decidi abandonar tudo, assim, digamos, deixar aquele conforto de casa e sair pelo mundo ganhando a vida com desenho, né? Então, me sustentar apenas com desenho. E eu consegui, por mais de 2 anos, eu fiz uma viagem até Fortaleza, no Ceará, passei pela Transamazônica, visitei vários municípios, né? E eu conseguia me sustentar com desenho, fazendo caricaturas, ganhava só ali da comida, dormia em barraca, rede, varanda, escola, borracharia, né? Então eu passei por muita coisa legal, digamos assim, que me fez crescer muito em termos de maturidade, né? E querendo ou não, isso tudo reflete na arte também, né? Então os meus desenhos começaram a melhorar muito depois dessa experiência que eu tive, de outros artistas que eu conheci na viagem, né? Troca de experiência. E essas coisas assim que aconteceram, eu acredito que foram as fundamentais, né? Para, digamos assim, saber, né, o que é que eu queria mesmo da vida. E até meus pais, a família, né, depois disso, começou a respeitar mais, né, essa minha decisão. E hoje em dia eu consigo até viver de arte, não dá para ficar rico, né? O estilo, digamos assim, que eu me especializei, né, foi o realismo, né? Foi esse mundo do realismo. Retratar as coisas, fazer um desenho apenas observando as coisas, né? Tentar buscar a essência do que eu estou vendo e tentar passar essa, digamos assim, essa minha visão do mundo para as pessoas, né? Então, quando eu desenhava quadrinhos, né, o estilo realista ele é muito, digamos assim, você tem que buscar muitos detalhes, e no quadrinho já era uma coisa mais estilizada, uma coisa mais simplificada, não era aquela luz e sombra muito detalhada, né? Então, eu gostava, eu tenho uma experiência muito boa com o quadrinho também, mas eu acabei me dedicando totalmente no realismo depois que eu conheci, né? E ganhar dinheiro com o desenho, ganhar a vida, que no mundo que a gente vive um mundo capitalista, não tem para onde correr. A gente precisa de dinheiro para comprar comida, para sair, para levar a família para passear. Então, não dá para, digamos assim, ser totalmente radical, né, contra isso. Então, tem que buscar uma maneira de ganhar dinheiro com arte, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a necessidade, né, e decidi montar a escolinha. Então eu comecei dando aulas particulares e recentemente montei aqui, aluguei uma casa e tal para dar aula aqui em casa, né? Então as pessoas me acham pela internet, pelo Facebook, eu deixo cartões também nos lugares onde eu vou, né? Então, mas teve uma outra coisa também, um outro fator que me fez ficar em Boa Vista, né? Que é a questão de ter passado no vestibular para arquitetura, né? da Federal. Que até então eu já tinha tentado outros cursos e não tinha me achado completamente, né? A minha vontade real seria de estar viajando daqui a 10 anos, conhecendo o mundo por aí, de preferência num lugar bem exótico, né? Assim, que estivesse falando outra língua. Mas eu acredito que eu vou estar ainda com a minha escolinha, né? Que eu também gosto demais e já formado trabalhando na área de arquitetura. Você que gosta de esportes e de natureza tem que vir a Boa Vista e conhecer os esportes que são praticados no nosso rio. Hoje vocês vão conhecer o SUP. SUP eu conheci através do meu amigo e sócio na empresa que a gente tem, Cliver Diniz. Ele foi passar umas férias em Natal e aí ele praticou lá e gostou muito. Já conhecia, mas nunca tinha praticado, né? E já tinha praticado surf, né, e outros esportes aquáticos, mas não tinha ainda praticado o SUP. E aí quando ele voltou para Boa Vista, ele teve a ideia de montar uma empresa, uma escola de stand-up. Como a minha profissão também é educação física, né, eu sou da área da educação física, então a gente resolveu juntar as ideias e montar essa empresa que a gente criou para oferecer o esporte que até então não tinha esse serviço na nossa cidade, no nosso estado.
procura sempre é muito grande, tanto que a gente sempre está com a nossa agenda cheia, né? Então é um esporte que ele não é novo, na verdade ele é o avô do surf, né? Mas ele é mais recente agora, né? Dentro do conhecimento do público, do grande público. É um esporte que ele é muito fácil de ser praticado, porque ele não exige tanta habilidade do praticante. Então a gente tem modelos de prancha que são criadas justamente para iniciantes. Então é um esporte que ele cada vez mais desperta o interesse e o gosto do público, dos praticantes, e no nosso estado já tem várias pessoas praticando com suas pranchas, e a gente fica muito feliz de estar semeando essa ideia aí na mente da galera que gosta de esportes aquáticos. O stand-up paddle, ou SUP, né, a abreviação do esporte, é um esporte praticado com remo e com uma prancha em qualquer ambiente aquático, seja ele rio, lago, seja ele o mar, né, corredeiras também. Existem várias modalidades e quem quiser praticar só precisa ter disposição. Na verdade, o stand-up ele não tem restrição. Cadeirantes, pessoas que queiram levar crianças, que queiram levar cachorros, que queiram praticar outros esportes conjugado com o SUP, como é o caso do yoga, ou então o treinamento funcional, podem praticar à vontade. Na verdade, existem as modalidades competitivas do SUP, né, que é o SUP Wave, que é praticado com manobras em ondas, muito semelhante ao surf, né? Também nós temos a modalidade race, que é como se fosse uma maratona aquática, né? Também tem os de circuito, né? E também tem as modalidades não competitivas, que é o SUP Kids, né? No caso, que é praticado pelas crianças, o SUP Dog, que é a remada junto com o cachorro, né? E o SUP Family, digamos assim, que é quando você rema com a família. No caso, você pode remar junto com outra pessoa, com um namorado, com um amigo, com um primo, né? Com um sobrinho, com um filho, enfim. Então, essas são as modalidades básicas para quem está entrando no esporte. O SUP ele tem um fator muito positivo, que é o contato. É um esporte que é em contato com a natureza. Então você vai trabalhar não só o corpo, mas também a mente, né? Então o ambiente que a gente pratica o esporte é um ambiente extremamente relaxante, é um ambiente onde a gente desestressa, libera todas as energias negativas acumuladas durante a nossa rotina diária de trabalho, enfim, né, de compromissos. E como praticante e como atividade física, também é uma atividade física muito boa de ser trabalhada, porque ela desenvolve várias habilidades da pessoa. Desenvolve o equilíbrio, desenvolve a noção de espaço, né? Lateralidade, porque você precisa remar, né, com os dois braços, e também a parte de força, de resistência muscular. Então é um esporte muito bom de ser praticado. É lógico que a gente faz os passeios na empresa, então a gente faz o passeio, a remada ela é mais tranquila, ela é mais relaxante, é mais para diversão. Mas se você leva o esporte a sério, se você pratica ele em alto rendimento, né, em nível de competição, você com certeza desenvolve aí muito o seu condicionamento físico. Não só de membros superiores, mas também de tronco, de abdômen, de perna, né, de membros inferiores, até porque é um esporte que você faz em pé, mas você movimenta todo o seu corpo. Então ele é um esporte extremamente recomendado para quem gosta de natureza, quem gosta de água e quem gosta de atividade física ao ar livre. O SUP para mim, na verdade, é um estilo de vida, é um estilo de vida que me arrebatou há pouco mais de 3 anos, e é algo que eu não me vejo mais sem praticar, sem fazer. É parte da minha vida, é parte da minha profissão também, e é parte de muitas coisas que eu conquistei na minha vida, inclusive amizades. Então o stand-up ele me proporcionou tudo isso, e é algo que se faz bem pra gente, e a gente procura sempre semear e perpetuar. Então essa é a ideia que eu tenho em relação ao stand-up paddle. Então
Então você que estiver em Boa Vista e queira praticar um esporte diferente aqui em contato com a natureza, pode procurar a gente, Roraima Sup, nas redes sociais. A gente está aqui disposto para levar você para uma tarde ou uma manhã de muita diversão nas águas, nos rios, nos lagos de Boa Vista, nos lagos de Roraima e mostrar as belezas que o nosso estado tem para oferecer para todos que vêm nos visitar. Vocês vão conhecer o Fabrício. Ele é violinista, mas não é como os outros. Ele mistura música clássica com música pop. Bem, o violino entrou na minha vida há 4 anos, mais ou menos, através de uma professora chamada Bruna, de Pacaraima. Então, lá que eu fazia as primeiras aulas de violino, comecei na flauta, na verdade, mas logo depois de um tempinho, como tinha escassez de instrumentos na orquestra, como é por prefeitura, sempre faltavam alguns instrumentos, então minha mãe teve a ideia de comprar um instrumento, ou seja, o violino. E daí eu já fui começando a praticar meus solos e assim foi. Desde sempre eu tive uma paixão pelo violino. Na Venezuela, Santa Helena, tinha uma orquestra e quando eu era menor eu sempre ia assistir os concertos. Então, quando a orquestra da Venezuela foi para Pacaraima, através da professora Bruna, já foi meio que um chamado. Então eu entrei na primeira classe da Orquestra Sinfônica de Pacaraima. Em Pacaraima eu vou 1 a 2 vezes por mês, já que meus pais moram lá. Então, sempre eu visito a orquestra, sempre tem apresentações, final do ano, apresentações de Natal. Então, eu sempre estou lá. E aqui em Boa Vista eu faço parte do Quarteto Amazônico do Sesc. Meu pai, ele tem o total apoio. Sempre quando eu mando algum vídeo, alguma foto, ele diz que está muito orgulhoso. Hoje eu mandei a foto no jornal que saiu impresso. Ele disse que estava emocionado, quase chora. E a minha mãe tem o total apoio também da minha carreira. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, para a minha pessoa e para o meu trabalho. Meu sonho, na verdade, é me tornar um bom violinista e, quem sabe, aí entrar em algumas orquestras grandes do Brasil ou tocar em TV, coisas que as pessoas não tenham visto particularmente. Eu pretendo seguir a profissão de músico, já que é um estilo diferenciado que as pessoas não veem atualmente. Eu venho meio que inovando um pouco, levando um pouco do clássico ao erudito, ao pop, ao indie, ao rock. E é uma coisa que as pessoas gostam, que são coisas novas, é a inovação da música. Em Pacaraima, eu tocava algumas bossas novas, como Garota de Ipanema, Wave de Tom Jobim. Então eu pensei, e se eu botar algum rock, algum pop nacional ou algo do tipo? Então eu pego músicas que eu gosto e vou transferindo para o violino. Pego os playbacks, toco as vozes no violino e fica uma coisa meio que diferenciada. Daqui a 10 anos eu me vejo em uma boa classe social, conhecido no Brasil. E em algumas orquestras, claro. Eu não posso esquecer a música clássica porque o instrumento violino, ele já é um instrumento clássico, já que são 4, violino, já que são 3, violino, viola e cello. Então, mesmo eu querendo mudar, botar pop, rock, ou o que for, o violino sempre vai ser um instrumento clássico, do som clássico.
A música que mais me desafiou na minha carreira como músico foi O Verão, o solo de Antônio Vivaldi, ao primeiro, segundo e terceiro movimento. Logo quando eu comecei a estudar eu tinha apenas 1 ano tocando o instrumento. Consegui tocá-lo depois de 1 ano e meio. Então isso foi uma barreira que eu consegui ultrapassar e hoje em dia tenho muitas, mas eu sei que logo no futuro, bem próximo, eu vou conseguir. O violino, ele é importante para mim e especial porque as pessoas me conhecem através dele e o som dele meio que me apaixonou um pouco. A convivência também entre ensaios me deu um pouco de proximidade com o instrumento. Por dia eu ensaio cerca de 2, 3 horas. Isso é algo que é importante porque se eu passar um dia sem ensaiar, eu já logo penso, caracas, hoje eu não ensaiei, então amanhã tem que ensaiar o dobro porque eu não ensaiei ontem, né? E hoje eu vou botar para cima. E é como se fosse assim. Em questão às redes sociais, as pessoas vêm apoiando muito, compartilhando. Sempre quando eu posto algum vídeo, elas comentam, curtem e compartilham. A rede social ela é um bom caminho para a divulgação, pois a partir dela você pode ser conhecido, as pessoas compartilham suas publicações, comentam. E eu acho isso um fator importante na minha carreira como artista e músico. E eu sempre publico 1 vez, 2 vezes por semana meus vídeos, já que as pessoas vivem pedindo, o vídeo dessa semana sai, o vídeo da semana que vem vai sair. Então eu sempre me programo antes, gravo um roteiro, para meio que não chegar e fazer algo papu. Sempre me programo um pouco antes, para sair tudo perfeito na hora da gravação. Eu sempre esperei essa repercussão, pois meus amigos sempre falavam, continua que vai dar certo. Mesmo nos momentos mais difíceis, meus amigos e família sempre estavam lá me acompanhando e me apoiando na minha carreira de músico. Meus irmãos Suzana e Miguel Júnior, eles têm me ajudado ultimamente com a questão de repertórios, de músicas que poderiam causar boa repercussão na mídia, e eu acho isso uma coisa importante, já que com o apoio da família você consegue às vezes muitas coisas. E em questão ao repertório, eu tenho muitos artistas em que eu me espelho. Lana Del Rey, Beyoncé, Rihanna, The Smiths, Kings of Leon, são algumas bandas que eu gosto de ouvir e que eu pego o repertório de algumas delas, também tem música das décadas de anos 80, 70, como a-ha, Dancing Queen, do ABBA, então é um repertório bem diferenciado, onde eu posso pegar música das décadas de 80, 90 e assim vai. Fica por aqui, mas você que gostou pode continuar nos assistindo pelo youtube.com/canal Amazonsat e ainda nos enviar sugestões pelo facebook.com/viacruviana. Eu te espero na próxima semana.